Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal React. Eu sou o Daniel E eu sou a e Pamela. bora pra mais um donate aqui da nossa live. Bora lá. E mais um vídeo de teorias explicando, discutindo sobre Shumatsu, mano. Isso. Ares versus Nikola Tesla. Quem venceria em Record of Ragnarok? Número 1. Esse é o primeiro vídeo desse cara comparando isso então. Ele tem esse quadro no canal, galera, de comparar personagens aleatórios, como seria a luta deles, tipo, sei lá, Zeus versus Odin, Apolo versus Hércules, tipo, Tem lutas bastante. que não vamos ver, né? Fazer comparação. Então bora. No canal Shakes tem, já tem vários vídeos assim no canal, vocês vão tá já vendo como que tá aí. Tá ligado? 3, 2, 1 e play. Tem algumas necessidades fisiológicas básicas que todos buscam naturalmente, como Oxi. alimento, roupa, repouso, moradia Jogo e, de é claro, referência, a Felipe- mais Luca- importante Felipe de Neto? todas elas, debate de lutinha de anime. Dizem as lendas que mesmo na China Isso aqui é uma das coisas que mais gera treta no canal até hoje em dia. Sério? Debate de personagem um contra o outro. A turma não aceita a opinião do outro, Não. sabe? Tudo bem que tem coisa que é óbvio, na cara, né? Quem venceria, sei lá, Goku ou, não sei, fala um personagem bosta aí. Personagem fraco, fala com um cara fraco. Fala um cara fraco. Sei lá. Fala algum personagem fraco. Alguém fala um personagem fraco, gente? falem aí, Algum personagem vocês. com espancaria na porrada, tá ligado? Tipo, vocês não entenderam. Só que tem pessoa que é fã do outro cara, mesmo outro cara sendo mais fraco, os caras falam, não, mano, esse cara ganha do Goku. Aí você fala, não, mano, o Só cara é pra mais forte, contrariar, sabe? às vezes, né? Mas é isso, mano. antiga, mesmo E era no treta. Egito, na época dos faraós, ou então quando os humanos ainda estavam Será que o começando Saitama a se solo Goku, organizar velho? como Os caras é grupo, assim mesmo, mano. as discussões de lutinha de anime já estavam lá, criadas juntas Isso. à humanidade no seu Tipo isso, Izagi Yoshi versus Madara Uchiha. Quem venceria, tá ligado? Ah, mas o Izagi Yoshi joga bola. Se ele chutar a bola no olho do Madara, o Madara vai ficar cego. É tipo um debate assim. Aí já era uma treta, mano. Sendo que, tipo, é óbvio quem venceria, sabe? berço. Baseado nisso, eu formulei um quadro simples e óbvio, porém de essencial importância para Da hora todos esse os quadro. fãs de Shumatsu no Valkyrie, o Quem Venceria, que vai se resumir em debates sobre personagens de Shumatsu no Valkyrie e quem sabe de outros animes no futuro. O plano é cobrir Legal. todos os possíveis confrontos que o anime pode oferecer, e vocês votaram na aba de comunidade que o primeiro confronto do quadro será entre Caraca, Nikola legal. Tesla, o filho da luz, versus Hades, o rei do submundo. Esse é um duelo muito interessante e também muito polêmico. Se fosse pra chutar, na fandom gringa eu diria que muita gente acha que o Hades vence fácil, enquanto na fandom brasileira a maioria acha que o Tesla é o que vence. Tem gente que acha que ele é top 3 do mangá, né? Vai Qual a sua opinião? Acho que o Nicolas tem. Eu acho que o Hades. Porque o Hades, pô, é o deus submundo. Ele é muito forte, tá ligado? É tipo um dos três deus maiores lá, né? Hades, Poseidon e Zeus. Tipo. Mas o Nicolas Tesla também é bravo. Ele só perdeu pro... Feio mesmo pro Beelzebub. Isso. Porque o Beelzebub não podia morrer, né? Não podia se entregar, né? Que os caras falaram, né? Não, por causa da maldição lá que ele tinha, Então eu né? não sei agora. entender. O jeito que vamos formular essa luta hipotética entre os dois personagens é separando os melhores atributos deles. Vamos passar pelas Por aí, categorias mano. de Acho que uns força, 2 meses. velocidade, resistência, inteligência, habilidades e matchup. Cada uma dessas categorias com divisões de estatísticas diferentes. Por exemplo, em força, vamos analisar a força física geral do personagem, a potência de ataque dele, a capacidade destrutiva dele e qualquer outra vantagem que o personagem obtenha vindo de alguma dessas partes. No caso de velocidade, vamos analisar a velocidade de ataque, a velocidade de reação, velocidade de movimento e velocidade de esquiva. Nossa, quanto tipo de No luta caso de diferente. resistência, será separado em resistência física, durabilidade, tolerância à dor e estamina. No caso de inteligência, vamos separar em inteligência geral, que é conhecimento Nossa, sobre quanto áreas tópico, básicas mano. do Mano, é saber, muita como coisa. filosofia, física, química, história, etc. E inteligência em batalha, se focando no feito dos personagens baseado na compreensão, percepção e análise dos fatores em batalha. Na categoria de habilidades, vamos nos focar nas, pasmem, habilidades dos personagens. E no matchup eu irei citar como todas essas outras características que eu citei anteriormente se complementam ou interferem na habilidade do oponente. Esse é o resumo, pra quem não entendeu, vai entendendo com o passar do vídeo. Antes de começar a análise, Acho eu vou legal pedir seu essa- like, Isso que ele faz de mangá. Quadrinho. Se inscreve no canal do cara e comenta também seu bostinha, tá ligado? O personagem falando. sua inscrição, porque esse vídeo foi bem complicado de se fazer, ele é um dos vídeos mais longos e difíceis que eu já fiz, então coopere aí com a sua inscrição, like, comentário e não esquece de entrar no server do Discord do canal, link na descrição. 100% de Jesus. Agora chega de enrolação e vamos direto pra análise. Os caras Indo usam pro muito na nosso época da primeiro Copa. critério de força, vamos Esse ano volta essas perfil com personagem de anime escrito, tipo, 100% de Jesus, Brasil Hexa. Esse ano tem de novo. focar Legal, em né? força física geral. Essa estatística consiste na força geral do personagem, aquele stat básico, que basicamente é usado numa queda de braço e uma colisão simples de golpe que não envolve muita técnica.
Tesla tem uma força física muito boa com o seu Super Automaton Beta, sendo capaz de danificar Beelzebub externa e internamente, e ainda lançá-lo para trás. Porém, é inegável que nesse aspecto o Hades é muito superior. Sua força física é comparada com a do Zeus, e apenas na base de força e de seus geles pesados, ele foi capaz de destruir completamente a arena, com até mesmo a poeira dos seus golpes sendo ataques Muito mortais. diferente. No caso de potência de ataque, estamos falando do personagem que tem os golpes que causam mais dano em seu oponente. Pode parecer a mesma coisa que força, mas potência de ataque de um personagem pode envolver outros conceitos além de força, como velocidade, técnica, habilidade ou qualquer outro tipo de variável específica. Eu tô fazendo essa divisão em relação com a capacidade destrutiva, que é o nosso próximo tópico, porque não necessariamente um personagem com alta potência de ataque tem alta capacidade destrutiva e vice-versa. Um personagem com um certo grau de potência de ataque não precisa necessariamente causar feitos destrutíveis no nível da sua potência de ataque, mas ele pode causar danos a personagens que possam resistir a essas tais forças. Ou seja, causar uma pequena quantidade de destruição não é a prova de uma baixa potência de ataque. Agora, voltando ao aspecto de potência de ataque, é meio evidente que os golpes mais poderosos entre Hades e Tesla são os do Rei do Submundo. Os golpes mais fortes em potência do Tesla são o seu PPP e o seu PPP energizado que ele usou para dissipar parte do dano do caos do Beelzebub. Porém, o próprio Senhor das Moscas, com a dor que ele sentiu do PPP do Tesla pós-Tesla Warp, com a dor que ele sentiu no dia que ele lutou com Hades, o que denota a força do Rei do Submundo, já que naquela luta ele nem se esforçou direito, muito menos usou seu principal trunfo, Adesmus. A potência de ataque do Hades aumenta drasticamente com Adesmus, e o seu golpe mais forte, a Icoreus, foi capaz de destruir a Volundia especializada em defesa do Kim, as espaldeiras divinas, como papel, de tão forte que foi o golpe. Graças a isso, é evidente que em potência de ataque o Hades leva vantagem. O próximo critério é a capacidade de... o Hades tá levando vantagem em tudo por enquanto, né? Eu, como eu falei, ele é um deus, né, mano? É difícil Ele tá passando comparar. na frente. É complicado comparar, mano. E essa é simples, o Hades tem toda a vantagem por seus golpes pegarem basicamente toda a arena do Ragnarok, inclusive com a poeira dos seus golpes sendo capazes de machucar levemente seu inimigo no round 7. Tesla até que tem bons feitos em capacidade destrutiva, e o seu PPP tem um alcance considerável, mas o Hades tem muito mais capacidade destrutiva e muito mais alcance nos seus golpes, principalmente com a sua Persephone Kalisharon. Assim como força, velocidade é outra estatística importantíssima para se analisar em um debate. Assim como havia avisado, vamos dividir essa categoria em 4 tipos de velocidade. Velocidade de ataque, velocidade... igual o Flash é fraco. Mas se ele vier correr na velocidade máxima dele e te dar um soco, você vira poeira. Misericórdia. Velocidade conta muito na batalha, mano. De reação, velocidade de movimento e velocidade de esquiva. Para velocidade de ataque, Hades tem feitos impressionantes nessa área. Seus ataques com estocadas são ditos por Handel como jabs pesados, precisos e letais, o que demonstra um perigo neles, e o Kim estava tendo dificuldade em se esquivar. Além disso, os golpes singulares do Hades, como a Icoreus, foi rápido bastante para dar um blitz parcial no Kim, ultrapassando a sua defesa e superando a sua reação por completo. Porém, Tesla tem feitos ainda mais impressionantes nessa área. Se o Tesla fosse assim, seria mais da hora no mangá, mais fiel, né? Tesla de bigodinho assim. Temos que lembrar que na sua zona gematria, a área antigravidade que o Tesla controla, onde ele levita e acelera do 0 ao 100 de uma só vez, não aumenta nenhuma outra velocidade além da velocidade de movimento. O Hermes explica isso. Porém, graças à forma de combate do Tesla, que dentro da zona gematria é PPPs em disparada, os golpes acabam ficando inerentemente mais rápidos. Porém, o melhor feito de velocidade de ataque do Tesla é o com o seu PPP Moebius, uma chuva de golpes tão rápido que pressionaram completamente o Beelzebub e impressionaram outros Enreinhardt poderosos como o Sasaki e o Okita. E quando você assiste ou lê, você vai lendo o nome dos golpes, tá? Você vai entendendo. Só que agora, tipo assim, com ele explicando, ele tá explicando muito certinho os nomes das coisas. Certo. Aí você, quem tá entendendo, não assistiu, não viu, fica, nossa. De coisa é, que é isso? Detalhes, cara. Que palavras são essas, mano? Graças a isso, o ponto de velocidade de ataque vai pro Tesla. No caso de velocidade de reação, o buraco é um pouco mais embaixo. O Tesla não tem realmente grandes feitos nessa área, ele foi incapaz de desviar completamente nas 2 vezes que o Bell usou as suas asas do diabo, e seus únicos feitos de reação relevantes de verdade são reagir a tempo ao primeiro golpe do Bell e desviar dos Sorafs dentro da zona gemática. Quanto ao Hades, ele reagiu a todos os golpes lançados a ele na 7ª rodada. Claro, o Kim não é um personagem destacado pela sua velocidade de ataque, mas o Hades ainda reagiria a todos os golpes, exceto os que eram originários da reflexão do Kim ou quando ele era acertado pela forma da besta do Kim, que era aquela bolha que ele usava para acertar o fluxo de Ki do oponente. E por falar em bolha, o Hades tem um ótimo feito de reação envolvendo elas, pois ele foi capaz de reagir imediatamente após recebê-las quando ele conseguia reconhecer onde elas acertavam. Caramba! Vale lembrar que as bolhas consistem em uma pequena alteração de fluxo de Ki do oponente, que destrói qualquer tipo de ataque ou defesa.
mas quando o Hades se cobriu em sangue, ele era capaz de ver onde a bolha acertava, reagindo a tempo para trocar o sentido do fluxo de Ki e atacar o Kim com sucesso. Olha só, mano. Por reagir imediatamente a um golpe Até quase não. invisível, sem dar tempo nenhum para o seu adversário contra-atacar e pela falta de efeitos de velocidade de reação do Tesla, esse ponto também vai pro Hades. Agora sobre velocidade de movimento, Hades essa tá não tem levando bem, muito hein, o que mano. falar. O Hades tem até bons feitos nessa Legal. área, ele cruza a arena do round 7 para aplicar o seu Icorels em Kim em questão de instantes, e na sua luta com o Bell ele chega no chão primeiro que o Bell, mesmo com o Bell sendo lançado e caindo graças ao ataque que ele sofreu do próprio Hades. Entretanto, rápido. velocidade de movimento é um dos principais stats do Tesla, que vai de 0 a 100 em instantes graças à sua aceleração zero que foi capaz de cruzar a arena em um piscar de olhos. Então esse ponto agora vai pro Tesla. Agora, Nossa, mas, tipo assim, eu acho de 0 a 100 pouco. 0 a 100. Não, se bem que, tipo assim, é um humano correndo, né? 0 a 100 é muito rápido. Mas comparado ao nível dos deuses, eu acho pouco. Ah, não, pros deuses, sim. Os com deuses tem, certeza. sim, a gente, pelo menos assistindo, parece muito mais 100 km por hora. É Uhum. quase, sei lá, não tem como medir, eu acho, ali na hora a velocidade que Não ele tem nenhum atinge, exemplo mano. assim pra dar. Daí ele falar que o Tesla ganha, não sei, mano. Mas ele tá falando, né? A opinião dele, é o É. que ele analisou, né? sobre velocidade de esquiva, essa é uma área que nenhum dos dois, nem Tesla e nem Hades, tem bons feitos. Eles são personagens que tendem a resistir e tancar golpes graças à sua grande resistência e durabilidade, e não a ficar se esquivando. Apesar disso, eu vou dar velocidade de esquiva pro Tesla por bem pouco, já que ele pelo menos esquiva parcialmente de algumas asas do diabo do Bell. Essa é uma área que os nossos dois personagens têm muito destaque, por isso nós vamos ter que nos aprofundar muito aqui. Primeiramente eu vou explicar quais são os meus critérios para definir durabilidade e resistência. Nerd. Durabilidade define o quão difícil é para danificar um oponente. Bons exemplos disso na mídia dos animes são personagens conhecidos pela sua capacidade de tancar golpes sem tomar nenhum dano, como por exemplo o Kaido de One Piece, o Jirohama de Baki ou até mesmo o Rajun de Shumatsu no Valkyrie. Já a resistência define o quanto de dano você é capaz de sofrer e continuar E aguentar. lutando. É verdade. Então personagens famosos por apanharem muito e continuarem lutando, como o Luffy de One Piece, o Seiya de Saint Seiya, ou no caso de Shumatsu, personagens como o Adão, são o foco dessa área. Por fim, minha definição de estamina é o quanto de tempo Da hora o explicar essa personagem pode diferença. se manter lutando É ou legal de ver a perdurando e diferença, resistindo a né? efeitos É externos. igual que eu mostrei pra você, Dragon Ball tem muito isso. Dragon Ball é um dos animes que mais tem isso, eu acho. Lembra que você viu do Broly? Sim. O cara vinha, porrada no Broly, o Broly virava a cara e olhava pra ele e dava risada de volta, assim, tipo. Mano, que horrível. Essa é a cara. primeira resistência que ele explicou, tipo, não causa dano no cara. E tem outro que é aquele cara que É cai, muita resistência. tudo sangrando, levanta, continua lutando, cai de novo, levanta de novo, tá ligado? Vai tá que ali, é né? como Tá o Goku tentando. tava naquela batalha. Caía, se levantava, Tá ali. apanhava de novo, levantava, tipo, a Mas não resistência desistia. não né? morre, tá ligado? O cara não É. morre, você fica tipo, morre logo, velho. Caralho, mano. E tolerância à dor é o quanto de dor que o personagem parece sentir com os golpes ou o quanto de dor que ele parece aguentar sem muita expressão. Estabelecidos os critérios, vamos direto legal. para durabilidade. Nesse aspecto, o Hades até que tem feitos relativamente interessantes, como ser capaz de aguentar ataques poderosos do Kim e dele mesmo refletidos, mas o Tesla tem feitos bem melhores nessa área, sendo capaz de se manter contra golpes de grande impacto como Soraf Val, Soraf Tal e, é claro, o deus do vazio Caos do Bell. Quanto à Porra, nem resistência, sei que esse poder é esse. ponto é um dos principais pontos fortes do Hades, que mesmo com 2 buracos no torso, um braço rasgado e um corte porra. aberto no peito jorrando Ai. sangue enquanto sua energia vital era drenada, Tá, ainda se porra. mantinha de pé e capaz de lutar. E a cara Claro, suave. o Tesla também A foi expressão capaz de resistir a plena. grandes golpes do Bell, mas ele teve dificuldades contra as vibrações internas do caos, e até mesmo os golpes mais fracos do Bell acabaram o ferindo consideravelmente. Para a tolerância à dor, o Tesla demonstra sentir bem mais dor e cansaço com os golpes, humano, por mais né? que A ele sempre expressão, mostre né? seu sorriso simpático e Entrega carismático. Ele é humano. Enquanto o Hades se mantém quase que inabalável, mesmo após todos os ferimentos É. que eu já citei anteriormente, demonstrando cansaço apenas 2 vezes na luta inteira. Nossa. Então o ponto de tolerância à dor vai pra ele também. Finalmente, em estamina, o Tesla acabou perdendo sua luta justamente por sua estamina não ser tão alta, que somado com os danos sofridos na luta e as vibrações internas do caos de Bell, acabaram levando ele ao seu limite. Quanto ao Hades, ele foi capaz de lutar por um tempo considerável, mesmo com a sua energia vital sendo drenada, e ainda lutou por uma quantidade indefinida de tempo contra o Bell no passado sem se cansar. Alguns podem dizer que essa luta entre Hades e Bell foi rápida, mas vemos que quando o Bell chega no castelo do Hades, no capítulo 72, e quando a luta termina no capítulo 73, tem uma clara diferença de clima, que denota uma passagem de tempo no mínimo considerável, ou seja, Real. o ponto de estamina também vai pro Hades. Aqui será rápido. Aí já é. O Tesla é umas, pô, claramente inteligência. muito superior quanto o assunto é QI, ou seja, conhecimento de matérias gerais e comuns envolvendo coisas como física, química, história, etc. O Hades não é nenhum burro, a gente sabe que ele é letrado, o que pode parecer idiota, mas tem personagem que a gente nem sabe se ele sabe ler.
e tem uma grande experiência e conhecimento, mas o Tesla é provavelmente o personagem com o maior QI da obra, talvez no máximo empatando com o Bell, então um ponto de QI vai É pro difícil, Tesla. porque, tipo Bel? assim, os deuses, mano, eles, tipo, sei lá, na minha cabeça, deuses são muito espertos, mano. Porque eles têm tempo, mano, principalmente o Hades já passa essa sensação. Eles não precisam. Que ele sabe tudo porque ele viveu, tipo, muitos anos ali, mano. Ele viu a humanidade avançar e tal. Experiência de vida, mas Sabe? inteligência é diferente. Ah, você adquire inteligência, mano, você, sei lá. Experiência é diferente. Será? Vamos ver Já o que em vai QI de falar. batalha, o lendário QI Battle, as coisas são um pouco mais difíceis de definir. Tesla tem bons feitos de QI Battle, aliados com QI, como identificar a origem dos poderes do Bell, além de entender Raciocínio imediatamente rápido, o motivo de suas forças terem acabado após o PPP Moebius dele, e também ser capaz de se adaptar e formular uma estratégia que mataria qualquer outro deus além do Bell se estivesse no lugar dele. Porém, Tesla Caramba. não foi capaz de Vamos prever entrar. que o Bell tinha previsto seu plano, o que acabou culminando na sua derrota. Por outro lado, o Hades é um deus com o maior conhecimento de batalha de toda a obra. Além de ser extremamente experiente e versado em batalha, tendo lutado em milhares de batalhas antes, ele tem um domínio completo sobre o seu bidente, podendo usá-lo de maneiras diferentes que nem mesmo o melhor lanceiro dos céus Poseidon demonstrou usar. E ainda foi capaz de compreender tanto a forma de armadura do Kim quanto a forma da besta apenas observando-as pela primeira vez. E mais ainda, foi capaz de Primeira burlar vez, as é duas difícil, hein? habilidades na pura força e inteligência, aumentando a potência do golpe e impedindo o Kim de refletir seu golpe com a forma da armadura, e se cobrindo de sangue para identificar onde a bolha o acertaria e então mudando o Esperto, fluxo do mano. seu Ki, burlando Muito a forma da estrategista, besta. velho. Graças a isso, o ponto de QI vai ser do Tesla, Faz o mas o L. de QI Battle vai ser pro Hades. Hades tem uma gama de habilidades bem úteis para batalha. Além das já citadas maestria completa no Obidente, ele tem uma manipulação de ar ilimitada com as suas estocadas, que geram ondas de ventos capazes de machucar seus inimigos. Tem fusionismo, uma habilidade que envolve juntar dois objetos diferentes, como ele faz com o seu Obidente e o Tridente Caramba. do Poseidon, e todas as outras habilidades que os deuses de Shumatsu têm. Caraca, mas sua ele principal é junto com o habilidade Tridente, mano. envolvem o seu trunfo no combate, a Desmos. Imbuindo sua energia vital no Obidente, ele sofre uma transformação e fica extremamente poderoso, destruindo facilmente a defesa da Fênix do Qin Shi Huang, sendo capaz de atravessar armas divinas como papel, como diz o próprio Hermes. Sim, ela atravessa armas divinas com extrema facilidade, até mesmo armaduras divinas de cientistas carismáticos. Entretanto, Tesla também tem seu arsenal de habilidades. Isso que dá pra Mas fazer o isso- L aí, ó. O que acontece com o Tesla aí, mano. Seu Não intelecto pode. genial e a sua memória sobre-humana, demonstrado quando ele disse que tinha o projeto inteiro do Super Automaton Beta dentro da sua mente, ele ainda tem com a sua armadura manipulação de plasma e eletricidade com o seu Plasma Pulse Punch, Plasma Pulse Jet Punch, Plasma Pulse Punch Twin, Meu Deus do Plasma céu. Pulse Meu Deus do Punch céu. Surprise, Plasma Pulse Punch Moebius e Plasma Pulse Punch Cross. Cacete, é Meu muito Deus bom. do céu, Coitado, cara. menino, Além tá disso, mal. dentro da sua jornada de Plasma Gematria, o Pulse, Tesla é Plasma capaz de Pulse, flutuar e levitar, podendo alcançar a aceleração máxima de sua velocidade em apenas um instante. Essa velocidade é adaptável contra oponentes versados em batalha, como o Beelzebub. Porém, enquanto sua velocidade não funciona, o Tesla demonstra uma outra carta na mão, Teleporte. o Teleporte. O seu Tesla Warp, o nome da técnica de teletransporte do Tesla, tem uma série de restrições, como precisar de tempo para reativar, mais precisamente 63 Zero, segundos, hein? ter que escolher um ponto específico para teleportar antes e guiar o seu oponente até esse ponto, uma limitação no número de vezes também, no caso 3. E outro grande problema do Tesla Warp é evidenciado pelo Hermes, que explica que por mais que o golpe seja um elemento de surpresa poderoso, após seu primeiro uso em um oponente com uma boa inteligência em batalha, pode prever os movimentos do Tesla e prever onde ele vai teleportar. Que é o que acaba Se o cara pode transportar à vontade, a qualquer lugar, a qualquer momento rápido, o oponente já fica perdido, porque, pô, qualquer momento você pode aparecer atrás dele, do lado. Sim. Agora não, o cara tem um tempo, pode usar um número limitado de vezes, ele tem que programar onde primeiro, tipo, se fosse tipo um Google Maps, sabe? Tipo, chamar Uber. Ah, vai naquele ponto ali. Aí tem que fazer que o cara passe por ali perto pra daí ele poder usar, entendeu? Tipo, ele tem que Cara, programar é antes. muita Não é coisa. instantâneo, tipo, ah, vou lá agora, aonde eu quiser. Não, mano. É, daí é meio que. É um teletransporte meio. Tipo, é foda, mas é limitado demais, mano. acontecendo na trocação final entre o Tesla e o Beelzebub. Apesar disso, tá evidente aqui que em questão de habilidades no geral, o Tesla tem notável vantagem em relação ao Hades. O Rei do Submundo só tem uma vantagem relevante de verdade nesse combate, que é a sua Desmos. E apesar do seu grande poder de fogo que ela entrega a ele, que pode acabar sendo um fator crucial em suas lutas, o Tesla acaba sendo bem mais versátil no quesito habilidades. Ele tem mais habilidades. Basta agora né? Não quer vermos dizer como que é melhor, né? todos esses pontos que a gente falou vão conversar ou colidir entre si pro resultado final e também pro ponto mais importante, o matchup. Matchup. Traduzindo, combinação é um termo usado para definir um confronto entre dois personagens que podem acabar se anulando graças às suas habilidades, poderes ou atributos. Esse ponto aqui é o mais importante porque não importa o quão forte ou rápido você seja, se as habilidades e técnicas do seu oponente são capazes de te superar e te counterar,
você vai perder. Um bom exemplo de matchup decisivo que eu consigo pensar é uma Zanpakuto de Bleach usada pela personagem Nanaoi C, a Shinken Hakyoken, que tem a habilidade de absorver o poder de um deus e dispersá-lo em todas as direções. Caramba. Ela é basicamente a única coisa em Bleach que era capaz de matar o oponente que ela e o seu capitão estavam enfrentando no momento. Oponente esse que, convenientemente, era um deus, o único tipo de criatura que essa Zanpakuto funciona. Contra Nossa. qualquer outro tipo de oponente, ela não funcionaria, mas como ela tava contra o oponente certo e ela tem a habilidade certa pra enfrentar esse oponente, foi o matchup perfeito. Tipo, qualquer outra pessoa que ela enfrentar, ela não vai conseguir usar o poder. Que horrível. Mas por um deus, que é os pior dela, consegue, tipo. Esse é um ótimo exemplo de como a eficiência de habilidades, estatísticas e poderes variam dependendo do oponente que eles estão enfrentando. No caso do nosso Tesla vs Hades, Ela pode essa é matar uma um das deus, grandes mas um cara normal, características tipo, não. que decidirão o vencedor desse confronto. Temos que lembrar primeiro que a zona gemátrica do Tesla tem uma fraqueza muito grande, que é o fato de ela não ser utilizável com o chão da arena quebrado. A gente vê isso quando o caos do Bell destrói a arena por completo e os destroços acabam ficando no caminho do Tesla, forçando ele a desativar a zona gemátrica já que a sua aceleração zero estava anulada. Com o seu primeiro golpe nomeado, o Persephone Kalichoron, o Hades já quebraria totalmente a arena, assim como fez contra o Kim, inutilizando a aceleração zero do Tesla. Sem a aceleração zero, os feitos de velocidade do Tesla são baixíssimos. Vocês devem ter notado que basicamente todos os feitos de velocidade do Tesla são dentro da zona e não fora. E sem ela na jogada, ele vai ter grandes problemas. Certo, mas o Tesla ainda tem 3 ótimas armas ao seu favor. O seu Tesla Warp, o seu PPP Moebius e o seu PPP Cross. O Tesla Warp é muito poderoso e com certeza surpreenderia o Hades e o acertaria por trás. Porém, o Tesla Warp não foi nem capaz de matar o Beelzebub. Imagine um Hades que tem muitos feitos de resistência, estamina e tolerância à dor. Seria um dano considerável, mas não o bastante para matar o Rei do Submundo. Não. Acho que fica bem evidente que com a Desmos, o Hades seria capaz de danificar muito o Tesla fora da sua zona gemátrica, que também havia sido acertada por golpes do Bell que não tem tanto destaque em velocidade, como Soraftal. E pelo grande poder de fogo da Desmos, capaz de partir armas divinas como a armadura do Tesla, como papel, ele poderia dar muito dano no cientista. Porém, as esperanças ainda não estão acabadas pro Tesla. Ele ainda tem 2 grandes desenvolvimentos em seu arsenal, o PPP Moebius e o PPP Cross, que seriam 2 enormes problemas pro Hades. O PPP Moebius é uma chuva de spams de socos que o Hades provavelmente iria tomar muito dano e ser muito pressionado se ele optasse pela defesa. E o PPP Cross provavelmente o mataria se ele optasse por defender, assim como Zeus falou que iria acontecer com qualquer deus que estivesse no lugar do Bel ali. Ou seja, Muita que estivesse informação. defendendo e no meio do ataque em pinça do PPP Cross. Qualquer deus ali morreria. O problema é que o Hades não é um personagem que defende, ele é um personagem que ataca. Se o Tesla começasse as suas sequências então de já não ia socos que atacar. geram o PPP Moebius, o Hades ia simplesmente lançar uma Icorelos. Já era. O seu golpe mais forte com a Desmos ia destruir o Tesla, provavelmente arrancando o braço dele assim como ele fez com o Kim. E quanto ao PPP Cross? Esse seria um grande problema pro O Hades. que é o PPP Cross? O que ele faz? O Argus, se não me engano, explicou ali. É uma mão PPP, gigante, mano. Não sei o quê. Não sei se tem diferença de um pra outro, provavelmente sim. Mas que ele explicou era ali, ó. PPP Não, é pulso de plasma, sim, mas tem 2 diferentes, né? Tipo, o que é... Seria uma mão gigante, vem, tipo, vindo? Que porra é essa? Vem uma mão do Agora além? falou que era vários socos. O primeiro, Em algo assim. que é o PPP Punch, né? E o E PPP PPX Cross é o quê? lá que eu vi lá, que é o Cross. Vamos imaginar um Hades na mesma situação que o Bell tava, no meio do ataque em pinça que tava vindo naquele momento. Assim como o Bell, o Hades tem uma grande noção tática, então como evidenciado pelo Hermes, ele provavelmente preveria o movimento, mas diferente do Bell, ele não iria defender que nem ele estava anteriormente. Ele, assim como ele sempre faz, atacaria com todas as suas forças. Pela frente, um PPP do Tesla contra o Icoreus do Hades, e por trás, o punho do Tesla a se Foda. aproximar. Caralho. Quem venceria nesse Caralho, inevitável mano. conflito? A resposta pra mim é óbvia. A letalidade do PPP Cross Mano, se a consiste em animação movimento fosse assim, em pinça viado, que é desse acerta jeito, tá tanto à desse frente jeito? quanto atrás da cabeça do seu inimigo. O Zeus explica isso. Porém, o Hades iria colidir o seu Icoreus com o PPP da frente. Esse punho da frente não iria atingir o Hades, e sim seria partido ao meio e provavelmente o próprio Tesla ia ser empalado. E o de trás? Ou no mínimo ia sofrer um dano letal por tomar todo esse poder de frente. Porém, ainda tem o punho de trás. Ele faria alguma coisa? Eu acredito que sim, ele provavelmente acertaria a cabeça do Hades, mas graças ao AP do Tesla não ser tão alto e a resistência do Hades ser muito grande, eu não creio que esse seria o fator que iria matar o Hades. Afinal, o golpe em pinça que ele almejava não aconteceu porque o punho da frente teria sido demolido pela Icoreus nessa situação Ah, hipotética que seria a um gente golpe em construiu. pinça. O máximo que poderia acontecer é um empate. Os dois morrendo nesse confronto de PPP Cross versus Icoreus, mas as chances estão muito mais a favor do Rei do Submundo. É, eu As também achei. estatísticas físicas do Tesla são impressionantes até certo ponto, mas se equivalem na sua maioria contra o Hades.
e a sua única coisa que poderia dar ele uma vantagem, no caso a zona Gemátria, é burlada pela destruição da arena que o Hades causa. Infelizmente, o Tesla é um personagem poderosíssimo, mas que tem limitações muito graves, e essas limitações nas suas habilidades é um dos principais motivos para sua derrota aqui. E aí, discorda da minha análise? Faz o Não, seguinte, mano, pior que eu comentem aí concordei. embaixo no vídeo a sua opinião de Pior por que que o faz Tesla tanto ganha ou sentido por que o depois Hades que ele ganha, explica. e entra no server do Discord Tipo, do ele não canal. tá falando coisa Lá eu vou aleatória, poder ele tá debater com falando você bem fatos, melhor do que né, na seção de argumentos, comentários do tipo. YouTube. É. Vai ser lá Brabo, no mano. server que eu vou passar desse dia. Da hora, mais um vídeozão brabo aí pra conta, mano. Sim, Mano, que nem eu falei, o cara, ele só tem um argumento bom, tipo, ele não ficou, eu acho que não, ele pegou e provou, ele mostrou Ele o porquê falou, e tal. provou e fez tudo E certinho. tipo, ficou mais que óbvio, né? No começo eu já pensei, se eu acho que o Hades é mais forte que o Beelzebub, não é? Uhum. Então, tipo, se o Hades já é mais forte que o Beelzebub, é difícil o Tesla, que não ganhou do Beelzebub, ganhar dele, né? É, faz sentido. Tá ligado? É muita apelação, mano. E aí ele mostrou tudo, melhor em velocidade, melhor em força e em destruição e tudo. Depois Tipo, de ver tudo isso, eu mudei minha opinião. Né? da hora demais, mano. E lá, o Pepe Cross, ele teletransportar uma mão pra trás enquanto ele dá um soco de frente. Entendeu? Aí faz uma pinça, o cara tá no meio, faz assim, ó. Tipo, esmaga. Daí por isso que ele falou, só que daí o Hades, ele destruiria da frente. Então ele só ia tomar o golpe por trás. Então não seria E fatal, mesmo eu por acho. ele ser tão forte, né, não ia fazer Como é que é quase resistência nada alta, atrás, ia machucar pra caralho, mas não ia matar. Agora, se pegasse É. os dois, aí o Zeus falou, se Aí o qualquer um bagulho ia que ficar louco. fosse pego nesse golpe, morreria. Porque eu acho que ia esmagar, eu não sei qual a pressão do golpe, a força. Por causa de ser de plasma, né? Mas esmagaria o Sim. Deus, mano. Caralho, que bagulho louco, né? Hades era mais forte que o Bel, porque o Bel na época não tinha o cajado pra amplificar as vibrações. Atualmente o Beelzebub é mais forte. Sério? Nossa. Beelzebub, tipo, passar um dos Mano. 3 deuses mais fortes, mano. Esse vídeo não tá demais? Mano. Você é louco. Tá louco? Mas é isso, galera. Esse foi o React. Espero ter gostado. Sim. Se gostou, já sabe o que fazer. Deixa o likezão, comenta bastante. Passa aqui na descrição, segue na roxinha e entra no Discord. Isso aí. Vai ver a gente na Cinefaz, seja membro aqui no YouTube. E patrocina o Chumatos pra nós, mano. E. Ó, você faz eu perder o raciocínio. Mano, é isso, cara. mano. Seja isso. membro, vai pro Cinefy, é isso. Tamo junto, até o próximo React. Fomos.